Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante: a Igreja de Deus. O que é a Igreja de Deus? Como podemos fazer parte dela? E como ela pode nos fazer mais membros e ministros? A Igreja de Deus é a comunidade dos que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. A Igreja de Deus é a família dos que foram adotados por Deus, o Pai, que nos ama, nos perdoa, nos abençoa e nos faz herdeiros da sua glória. A Igreja de Deus é o corpo dos que são guiados pelo Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos capacita. A Igreja de Deus é a noiva de Cristo, que se prepara para o seu encontro glorioso, quando ele voltar para buscar os seus. A Bíblia nos ensina que Deus é o fundador, o dono, o cabeça e o senhor da Igreja. Ele é o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as vidas, o provedor de todas as necessidades. Ele nos deu a vida, a natureza, os talentos, os recursos, as oportunidades. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos capacita. Ele nos deu a sua palavra, que nos revela a sua vontade, nos ensina a sua verdade, nos corrige, nos instrui e nos aconselha. Ele nos deu a sua graça, que nos perdoa, nos transforma, nos abençoa e nos faz herdeiros da sua glória. Portanto, se Deus é o dono da Igreja, e nós somos seus filhos e filhas, nós também podemos fazer parte da sua Igreja. Não por mérito, nem por esforço, nem por religião, mas por graça, por fé, por conversão. A Igreja de Deus é um dom gratuito, uma graça imerecida, uma bênção abundante. A Igreja de Deus é uma forma de honrar a Deus, de reconhecer o seu plano, de imitar o seu caráter e de cumprir o seu propósito. Mas como podemos fazer parte da Igreja de Deus na prática? Como podemos nos tornar membros e ministros da Igreja? Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa busca. Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que Deus nos diz sobre a Igreja. O primeiro princípio é: a Igreja de Deus é fruto do batismo. O batismo é o sinal externo da nossa fé em Jesus Cristo, da nossa união com Ele na sua morte e ressurreição, da nossa purificação dos nossos pecados, da nossa entrada no seu reino. O batismo é o ato de imersão na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o mandamento de Jesus, Mateus 28:19. O batismo é o testemunho público da nossa conversão, da nossa aliança, da nossa identidade. A Bíblia nos diz que o batismo é o requisito para fazer parte da Igreja de Deus, para ser membro do seu corpo, para participar da sua comunhão. Ele nos diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12:13. Ele nos promete: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3:26 e 27. Ele nos assegura: porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12:12 e 13. Você foi batizado em nome de Jesus Cristo? Você creu no seu Evangelho, você se uniu à sua obra, você se purificou dos seus pecados, você entrou no seu reino? Você testemunhou a sua conversão, a sua aliança, a sua identidade? Você faz parte da Igreja de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? A Igreja de Deus é fruto do batismo. O segundo princípio é: a Igreja de Deus é fruto da comunhão. A comunhão é a relação de amor, de amizade, de irmandade, de parceria. É o compartilhamento da vida, dos bens, dos dons, dos serviços.
É a participação nos cultos, nas orações, nas ceias, nas ofertas. É a edificação mútua, a exortação mútua, a consolação mútua, a correção mútua. Eu vou continuar a narrativa do vídeo sobre a Igreja de Deus. Onde eu parei? Ah, sim, eu estava falando sobre o segundo princípio. A Igreja de Deus é fruto da comunhão. Vamos ver o que mais a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. A Bíblia nos diz que a comunhão é o propósito para fazer parte da Igreja de Deus, para ser membro do seu corpo, para participar da sua vida. Ele nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 42-47. Ele nos promete: mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7. Ele nos assegura: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Você vive em comunhão com os seus irmãos e irmãs na fé? Você compartilha a sua vida, os seus bens, os seus dons, os seus serviços? Você participa dos cultos, das orações, das ceias, das ofertas? Você edifica, exorta, consola, corrige os seus irmãos e irmãs? Você faz parte da Igreja de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? A Igreja de Deus é fruto da comunhão. O terceiro princípio é: a Igreja de Deus é fruto do ministério. O ministério é o serviço, a obra, a missão, a vocação. É o uso dos dons, dos talentos, dos recursos, das oportunidades. É a realização das boas obras, dos frutos do Espírito, dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. É a cooperação com Deus, com a Igreja, com o mundo, com o próximo. A Bíblia nos diz que o ministério é o resultado de fazer parte da Igreja de Deus, de ser membro do seu corpo, de participar da sua obra. Ele nos diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita a misericórdia, com alegria. Romanos 12, 4-8. Ele nos promete: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11-12. Ele nos assegura: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4, 10 e 11. Você exerce o seu ministério na Igreja de Deus? Você usa os seus dons, os seus talentos, os seus recursos, as suas oportunidades? Você realiza as boas obras, os frutos do Espírito, os propósitos de Deus, os planos de Deus? Você coopera com Deus, com a Igreja, com o mundo, com o próximo? Você faz parte da Igreja de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? A Igreja de Deus é fruto do ministério.
Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esses princípios bíblicos tenham te ajudado a entender melhor o que é a Igreja de Deus e como podemos fazer parte dela. Eu quero te encorajar a buscar a Igreja de Deus em sua vida, para que você possa ser mais membro e ministro, e para que você possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Lembre-se, a Igreja de Deus é fruto do batismo, da comunhão e do ministério. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Amém.